Fala galera, começando aqui um Fala PH repaginado, né? Antes eu respondi várias perguntas, mas agora o Fala PH é mais frequente e eu vou responder demandas diretas de vocês. E a demanda de hoje é pra falar sobre o trailer de GTA 6. Eu não chamaria de trailer, inclusive. Chamaria apenas de um teaser, né? 1 minuto e pouco, não sei se chega a ser trailer, não dá pra entender direito questões de narrativa e tudo. Mas isso também, né? A indústria já cometeu uma autofagia, né? Já mudou bastante o que é trailer, o que é teaser, enfim. Mas antes de continuar, se você quiser pautar o Fala PH, você pode vir aqui na descrição que tem um link para um post fixo onde você pode fazer perguntas. Perguntas ou demandas, fale sobre isso. Ou então você comenta aqui embaixo, porque eu vou catando. É bom porque coloca coisas no meu radar que não estavam no meu radar, por exemplo, esse trailer aqui do GTA 6. Eu assisti, li comentários, né, vi algumas reações de especialistas, não sou especialista em game, mas eu vou usar esse tema para tangenciar, vou dar uma fugida e vou tentar trazer alguma reflexão em cima disso. Vamos lá. O Zen Space, ele perguntou, muita gente perguntou. Aí o Zen Space, ele perguntou assim: sei que não é do seu nicho, mas viu o trailer de GTA 6? Se sim, o que achou? Vou falar. O César Augusto falou: PH, meu irmão, o que tu achou do trailer de GTA 6? Vou falar. E o Art Soares, ele falou assim: faz uma crítica do trailer do próximo GTA pra nós. Pro Soares, eu já digo uma coisa: não tem como fazer crítica de trailer. Nunca. Nem de jogo, nem de cinema, nem de série. Não se faz crítica de material de marketing, material comercial. Fazer uma crítica de um trailer é a mesma coisa que eu ir pro meio da rua e fazer a crítica de um outdoor, um anúncio assim. Não existe. Mas eu posso trazer aqui algumas reflexões. Vi lá. Assisti o trailer, muita gente feliz, né? Que eu acho bem legal. Eu fico feliz também com as coisas que é mais aqui do meu nicho, mais de cinema. Fico feliz com coisas que ninguém fica feliz, não pelo trailer. Eu mal assisto trailer também de filmes, etc. Mas me surpreendeu tanto o furor, porque eu acho que é mais um furor em cima do assunto do que necessariamente da qualidade do trailer. Eu não vejo nada demais ali naquele trailer. E eu vi muitos comentários se referindo à questão do realismo, né? Realismo no sentido de fidelidade. Ele é muito fidedigno do ponto de vista de pele, do ponto de vista de formas humanas. Também, aí sim, realista do ponto de vista de coisas que aconteceram na sociedade. Realmente eu comecei a entender um pouco mais o furor, porque parece muito importante para a indústria de games, do realismo no sentido de fidelidade, o que para mim me soa muito estranho. Eu entendo, mas me soa estranho. E é nesse rumo que eu vou pegar aqui a questão do trailer, tá? Eu não tenho como falar, a não ser a relevância de GTA. Eu joguei GTA quando era uma visão meio de cima, assim. O lado esquerdo da cidade, lá bem longe, assim, você podia pegar um carro potente e ultrapassar assim uma ponte. E quando tinha um pessoalzinho assim unido, podia passar por cima deles e ganhar muitos pontos assim de uma vez. Meu conhecimento é isso aí. Também já vi um pessoal fazendo umas novelinhas na Twitch, eu fiquei assim maravilhado, porque é ressignificar o jogo a partir de narrativa, né? Vi as reações e já me deparei com coisas que me levam à pergunta principal aqui desse vídeo: qual a importância do realismo nos jogos? Eu sou do cinema, então eu quero mais descobrir. Aí vocês vão comentando aqui embaixo e a gente vai gerando um debate saudável, tá? Um dos comentários mais frequentes é que GTA é o maior sucesso da história do entretenimento. Do ponto de vista comercial, né, concorda-se, mas essa frase afasta muito games de arte. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Porque quando o maior sucesso, vê-se o nome indústria, né, é aquele que mais vendeu, que mais arrecadou e tudo, a arte ela é diminuída bastante, né? Se o sucesso esperado do GTA 6 é que ele vá ser o próximo campeão de vendas, eu acho que ele se assemelha mais a filmes de grande bilheterias, mas completamente vazios, assim. O que me leva a outro questionamento, né? No indústria não, vai no meio, onde a arte é medida apenas pelo sucesso de vendas, será que é arte mesmo, né? Outra coisa que eu vi assim, nossa, esses gráficos me dão muita imersão. Eu recentemente fiz um vídeo que é filmes versus séries, e nesse vídeo eu trouxe uma professora doutora, a Melanie C. Green, que tem um estudo muito interessante chamado Transporte para Mundos Narrativos, e a síntese desse projeto dela e de várias outras produções acadêmicas dela é que ela não conseguiu identificar uma grande disparidade de imersão a partir do dispositivo, isto é, a partir da mídia. Jogo, série, filme, estar dentro do cinema, assistir em casa, streaming. Ela fez um apurado muito grande, televisão, fez um apurado muito grande. E a conclusão que ela chega é que a única coisa que modifica a imersão é narrativa. Então por que se busca nesse realismo essa imersão? Antes de saber como que a narrativa irá proceder, antes de saber para que lado a narrativa vai ser guiada, por consequência, nos guiar, né? Será que essa imersão, advinda aí da questão do realismo,
é uma necessidade muito grande de controle, é uma necessidade de talvez se projetar no mundo onde não está, eu vou pro cinema agora. Teve o boom do cinema 3D. E o cinema 3D, a grande verdade sobre ele é que, artisticamente falando, o 3D é irrelevante. Ele é irrelevante porque ele é uma tecnologia única e exclusivamente para que se venda mais ingressos e ingressos mais caros. Voltando para os games, a ideia que me dá desse realismo é que esse realismo ele serve mais à indústria, e não necessariamente a indústria dos games, mas a indústria do hardware, dos computadores, etc., do que necessariamente ele serve ao jogo, à história, à narrativa, ao poder do storytelling, etc. Portanto, o que me parece, o que eu sinto, de novo, visão de longe, leigo, é que é pra vender placa de vídeo, é que é pra vender um novo computador gamer, que é pra vender, a gente tá falando 2025, acho que não vão lançar outro console, né, outra plataforma de jogos, mas me parece que é pra vender coisa, né, o objeto videogame, controle, quer que seja, uma TV. Eu não vejo isso vendendo arte. Vocês conseguem compreender o meu ponto? Eu não entendo o realismo como sendo apuro artístico, mas sim, só e somente só um apuro técnico. Aí eu volto ao cinema. Expresso Polar, 2004, mais ou menos, e sim, em 2005 eu começo a escrever. Em 2004 eu já consumia tudo, já estudava, etc. E eu lembro quando saiu o Expresso Polar, a gente tá falando de 10 anos depois de Toy Story. Muita gente, quando saiu o trailer, teve um comportamento de dizer que aquilo dali era o Eldorado da animação. Olha só a perfeição disso. E o Expresso Polar, né, um filme muito realista do ponto de vista de animação, caiu naquele lance do Vale da Estranheza. É parecido, mas não é. Esse mas não é fez as pessoas criarem uma certa ojeriza, um certo distanciamento do que importa. O que importa? A narrativa. Isso leva a uma reflexão de que se o que importa é a narrativa, deve-se fazer tudo para que a narrativa funcione com mais precisão. E eu não sei se o apuro de realismo técnico tá tão a favor assim da narrativa quanto outros gatilhos, dinâmica, ritmo, a inventividade que os games conseguem trazer. Eu joguei poucos jogos recentes, né? Joguei mais os indie, né? Tipo Ori, Journey. Joguei um que não é indie, é um jogo até bem realista, Detroit Become Human. Mas eu ficaria no Detroit Become Human se ele fosse só texto, porque a narrativa dele é muito boa. A escolha dentro do jogo é o próprio gatilho da narrativa, não porque você está escolhendo, portanto imerso, mas porque a tua escolha e a consequência dessa escolha te causa uma reflexão imediata. É impossível não refletir dentro daquele jogo. Dentro de um modelo artístico, eu vou te chamar assim, mas indústria faz mais sentido, que pouco eu vejo a reflexão sendo exercida, né? Não tô dizendo que não há, tô dizendo que pouco vejo, é diferente. E aí, ainda pensando nessa questão do realismo, eu me pergunto se as mesmas pessoas que estão empolgadas com o realismo criado, isto é, um realismo do jogo, um realismo ali feito pelos computadores, se conseguiriam ver filmes extremamente realistas. Vou dar um exemplo recente, bem recente. Eu assisti no Cine Ceará o filme peruano chamado Céu Aberto, né? Eu não sei se a tradução em português para ele mesmo foi Céu Aberto, mas é Cielo Abierto, né? Enfim, então é Céu Aberto, meu Deus do céu. Tem uma cena que dura uns 3 minutos. Um trabalhador lá no Peru, a Arequipa no Peru, que ele fica quebrando pedras. Perdeu a mulher e tal. E pra mostrar o calvário que aquele homem tá passando, tem uma cena de uns 3 minutos dele subindo o morro onde ele vai quebrar uma pedra e carregando uma cruz. Ele sai da ponta do plano até o fim desse plano. Aberto. Panorâmica, zona... Panorâmica não, um geralzão, um plano geral. Ao fim dessa cena, uma pessoa se levantou, outras já tinham se levantado. Uma pessoa se levantou, saiu esbravejando. Quero lá ver isso, queria ver luta. Pô, mas isso é muito realista, cara. Isso é extremamente realista. Do ponto de vista do André Bazin, né, um teórico, enfim, pensador do cinema, do ponto de vista do Bazin, de uma frase que eu utilizei para outro fim recentemente, foi janela para o mundo, né? Ele acha que o cinema é uma janela para o mundo, isto é, uma representação realista da vida como de fato ela é. Então quando você larga uma câmera, aponta uma câmera para uma realidade, você está registrando, resgatando, memorizando aquela realidade como tal. Portanto, daí sai a Nouvelle Vague, né, que faz filmes extremamente realistas. A questão que eu quero perguntar é: por que se busca tanto realismo em jogo, porém, contudo, entretanto, jamais essa mesma pessoa aceitaria ver um filme extremamente realista? Vê, por exemplo, um documentário chamado Estamira, sobre uma catadora de lixo que fica falando coisas maravilhosas. É de 2005, 2004, do Marcos Prado, brasileiro, deve achar fácil. Houve outro documentário de um catador de lixo também, que fica lá catando lixo o documentário inteiro. Não tem nada, ele tem muita coisa, na verdade. Não tem um diálogo, precisamente falando, é isso que eu quero dizer. Assisti um
um Dogville, do Lars von Trier. Lars von Trier, junto com Thomas Vinterberg, que são propulsores, né? Posso dizer assim, propulsores do Dogma 95. Dogma 95 diz assim, bicho, para com esse negócio de tecniqueza, faz o filme aí, é som direto. Se tem um áudio, tá dentro da cena. Não pode redublar, não pode refazer depois. Ah, mas eu preciso colocar uma trilha sonora, então liga o rádio dentro da cena. O Dogma é isso, né? São filmes extremamente realistas. Extremamente realistas. Na Nouvelle Vague, a gente tem o Godard com A Coçada. Tem os filmes do Aki Kaurismäki, O Porto, recentemente, que eu pude ter o prazer de rever, está no MUBI. Muito realista. A câmera parada, o homem vai e vem, tá engraxando um sapato e fica ali engraxando o sapato. Mas eu duvido que essas mesmas pessoas que clamam por um hiperrealismo ali em GTA 6 conseguiriam sim, se prestariam a ver filmes tão realistas. O que eu quero dizer no resumo desse bloco de reflexão é que o realismo ele já existe do meu ponto de vista. Eu não joguei, porém vi um jogo chamado Hades, acho que é Hades. É um jogo que um cara fica dando uns dash assim, ele morre e volta, vai, volta, e ele volta melhor, pode comprar as habilidades e vai destruindo ali os vilões. Esse jogo, ele é infernal, portanto Hades, faz todo sentido. E é um jogo esteticamente, né, do ponto de vista visual, pra mim, ultra superior a qualquer realismo que se venha de um GTA 6, que se venha de um The Last of Us. Porque o The Last of Us, mesmo citando ele, que eu reagi aqui no canal, perceba como eu me apego à história, porque tanto faz a questão do realismo. Pelo contrário, saber que aquilo é criado já me quebra um realismo solicitado. Porque eu sei que é criado, pô. Não é essa janela pra vida, é uma janela pra questões técnicas. Eu acho que os jogos que eu joguei, agora falando de mim, Football Manager, tem uma riqueza realística impressionante. Você não vê nem o jogador correndo atrás da bola. Mas é a perfeição, não sei como que chama, de jogabilidade, de emulação, que faz a gente embarcar naquilo dali. E eu compro aquela ideia muito facilmente. Quando se tem um realismo muito voltado para criar um grande hype, e criou-se, tá aí, é fato, não precisa parar para pensar, né? Está a olho nu, transparente. Então esse realismo, no resumo, é para trazer um hype e ao mesmo tempo garantir uma certa elitização de um produto da indústria dos games. Por quê? Se o realismo vem para vender placa de vídeo, como eu cheguei a essa conclusão, nem sei se é isso mesmo, e aí vocês comentam, é porque é para vender uma placa de vídeo mais cara do que aquelas padrão que já estão hoje, aqueles números que eu não vou saber, 30, 60, 40, 80, sei lá. É para vender a 70, 60, que veio ou virá. Então isso vai de um ponto de vista que eu vi do professor Felipe Leão, crítico de cinema. Eu vi só um corte bem rapidinho dele falando como os games são fruto da reprodutibilidade. Fruto perfeito da reprodutibilidade técnica. A reprodutibilidade vem do Walter Benjamin. Walter Benjamin é um dos filósofos que ficaram ali na década de 20, 30, 40, eu acho também. Filósofo, crítico, enfim, que pensou muito a indústria cultural como um todo. Não pensou a dos games porque não existia, mas acaba pensando a dos games, né? E o Walter Benjamin, ele escreve, eu vou chamar ele de Benja. O Benja, ele escreve obra de arte na era da reprodutibilidade técnica e cria esse conceito reprodutibilidade. O que é a reprodutibilidade? É quando uma peça de arte pode ser reproduzida e não fica mais presa ao local de origem dela. Um exemplo, antes, para se ver Mona Lisa, deveríamos ir ao Louvre. Agora, para ver Mona Lisa, a gente pode buscar Mona Lisa. Então isso é uma reprodutibilidade da obra de arte que lá está e vem para nós, e assim a gente consegue consumir. Aí o Benja, ele acha isso, é a democratização da arte, é a deselitização da arte, é uma maneira de promover ideias que antes ficavam, olha só que legal, um grupo de pessoas que tinham um capital intelectual, que dominavam a sociedade, por conta também, dentre outras coisas, do capital intelectual, não só do capital. Benja, ele vem refletir que isso é bom. O Dodô, que é o Adorno, são 3 na escola de Frankfurt, tem mais, mas os 3 eles ficam discutindo entre si. Eles são amigos, mas eles brigam também, porque amigos brigam. O YouTube deveria aprender mais com Walter Benjamin, Adorno e Horkheim. Adorno, não sei se foi Adorno ou Horkheim, Adorno, é Adorno. Adorno já não gosta desse negócio da reprodutibilidade, porque ele diz que, por mais que haja essa questão da democratização, eu vou chamar de Dodô. Dodô fala que
há uma consequência muito imediata à padronização. Ora, se você tira aquilo ali de um local único, você consegue reproduzir massivamente. Para que essa reprodução massiva atinja as pessoas, deverá haver uma padronização, uma industrialização da arte. E quando há uma industrialização da arte, portanto, perde noção de arte. E aí, em vez de ser uma promoção de ideias, que fala Benja, Dodô diz que, na verdade, isso servirá ao controle do público. Há uma certa passividade. Sempre fiquei do lado do Benja. Nessa eu ficar do lado do Benja. Só que com relação a games, eu fico total do lado do Dodô. Porque ao mesmo tempo que games são de extrema reprodutibilidade, isto é, você pode jogar aquele jogo quantas vezes você quiser, na casa, literalmente nas suas mãos, aquele jogo está sendo construído para você. Tem até os jogos procedurais, aquele No Man's Sky, onde ele constrói planetas, pelo que eu entendo, né? Ele cria planetas para você dentro da tua realidade e reflete aquilo ali no mundo. Portanto, é de uma reprodutibilidade artística ilimitada. E aí, quando você vai pro Benja, você diz, cara, olha que fantástico isso, pô. Eu posso num planeta colocar uma base, um negócio meu e o mundo todo vê, fantástico. Mas quando vem um GTA 6 desse para vender placa de vídeo, para gerar um hype, para que a pessoa que não tinha videogame agora tenha, não é que o GTA 6 está indo para praça pública, ele está se escondendo dentro de uma caixa chamada videogame. E essa caixa custa muito. Portanto, esse bicho é um grande sucesso de vendas. Precisa se criar o hype para que não necessariamente se compre o jogo, mas se compre a ideia do jogo e a ideia do realismo do jogo para, em consequência, comprar a caixa. Então, ao mesmo tempo que é a reprodutibilidade, democratização, promoção de ideias, blá, 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 eu vou com Dodô, porque Dodô diz, isso não democratiza, não. Isso padroniza. Já que padroniza, caso você não entre no padrão, que é ter a caixa, você não joga. Você não tem acesso àquele hiperrealismo. E caso você tenha uma caixa -1, isto é, numa versão anterior, você tem que baixar o gráfico. Você tem que baixar a qualidade. E olha que paradoxal, aí eu trago Benja. Porque Mona Lisa, La Gioconda, quando vem pro nosso computador, vem melhor do que no Louvre. Posso dar zoom, posso ver os olhos, posso ver aquele esfumaçado maravilhoso que dá uma ideia de Da Vinci ali fazendo um fundo infinito. Lá eu não consigo, porque tem muita gente na frente e o quadro não é tão grande. Não precisa ser grande, mas não é tão grande. Aqui eu coloco o quadro também que eu quiser, inclusive imprimo-o. Mas o game eu vou precisar da caixa. Aí você vai dizer, sim, mas pra ver lá já quando eu vai precisar da caixa, mais ou menos, porque alguém pode imprimir e me mostrar também. Tu entende? Então, ao mesmo tempo que o bicho é o fruto perfeito da reprodutibilidade, ele não é, porque servirá para ser comprado equipamentos, tecnologia. Por isso que eu falo do cinema 3D lá no começo. Fecha a conexão. Nós não precisamos, eu nem tu, do cinema 3D. Nem um filme. O maior 3D de todos. Não precisa. Porque a história não precisa desse 3D para ser contada. Não só contada, para ser aferida. E para finalizar agora, assim, parece também muito uma criação de motivo para o cara comprar. É o hype, né? A cultura do hype, é o FOMO. Como você vai ficar de fora de algo tão realista? Essa palavra tem um peso semiótico muito forte, né? Como tu ficará de fora desse realismo, cara? Tu é um gamer. Tu não pode ficar de fora. Como você do cinema não vai ver um filme 3D. Tu tá entendendo a brincadeira? Isso é gatilho de compra desde já. E aí o sujeito cria ali uma sensação de que precisa daquilo, porque senão vai ficar de fora de algo. E aí ele diz, vou comprar por quê? Porque esse realismo me causa imersão. Aí eu volto lá no Dodô, tá? Dodô fala que a padronização não. A reprodutibilidade vai gerar uma passividade para com a questão artística, transformando a questão artística em produto. E não é passividade pensar se realmente precisamos da tal realidade, ou melhor, do tal realismo. Dodô é danado, tava certo. É pra gerar hype. Pode ser interessante nos primeiros minutos, mas e se a história não cativa, não vinga? Se não tem narrativa, não tem nada. Compra-se pelo realismo, fica-se pela narrativa. E é isso que não dá pra julgar, né? Por um teaser, pouquíssimos minutos, 1 minuto e segundos. E também não pode demorar muito, porque precisa ser compartilhado nas redes sociais. Precisa ser de um grande potencial de reprodutibilidade. Enfim, foram reflexões soltas aqui, perdi o tempo do vídeo, era só para dar uma resposta aos amigos, mas tá respondido. O Fala PH é assim, né? Meio maluco mesmo. E se você quiser participar dessa maluquice aqui, de chuva de ideias, quer que seja,
as coisas muito desencontradas, vai aqui na descrição, tem um link, ou então deixa sua pergunta, sua provocação também. E nos comentários, sejam respeitosos. Quem estiver fazendo react ou fez react, devia ter falado isso no começo. Mas galera do react aí, espero que vocês tenham me localizado bem. É um crítico de cinema falando sobre coisa que ele não entende. Fala assim, que aí eu me saio bem dessa história. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, tchau.